Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
Olá, boa noite. Estamos ao vivo com o programa Amazônia Prez no ar. Este programa está sendo transmitido pelo 89,3, pelo aplicativo web R3C Online e também pelo Facebook e pelo Instagram. Estamos ao vivo todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas. Nada gravado, aqui tudo é ao vivo, sem fake news. E como diz o meu diretor, é tudo ao vivo e em cores. Com você, Ramoniel. No programa de hoje teremos o nosso convidado especial, o deputado e delegado Pablo Oliva Souza. Iremos abordar sobre política. Então mande seu WhatsApp pelo número 992-89-2611. Repetindo, 992-89-2611. Mande sua pergunta para o nosso deputado federal e delegado. Oca Comunicação Visual, materiais de qualidade, agilidade e confiança na entrega. Serviços de criação, produção e instalação. Oca Comunicação Visual, Rua Cravo, número 6, quadra O, Conjunto Flamanal, bairro Planalto. Fone 3658-3351. Oca Comunicação Visual. Francisco Araújo Fotografia e Filmes para sua formatura. Desde 2003 no mercado, oferecendo o melhor para o seu evento. Alegria, emoção, realização e o seu melhor momento eternizado pela empresa que mais cresce no Brasil quando o assunto é formaturas. Contato 99168-3486. Segue aí no Facebook e Instagram, @Francisco Araújo na TV. E este é o programa Amazônia Prez no ar. Não fique acanhado. Mande sua mensagem, mande sua reclamação, mande a sua sugestão de pauta e também já pode começar a mandar perguntas para o nosso convidado. Neste segundo bloco do programa, nós vamos fazer o que sabemos fazer de melhor, que é comunicar, que é entreter, é informar. A notícia aqui é sem fake news. E você já pode também anotar o número do nosso WhatsApp da redação. É o 99289-2611. E agora nós vamos para as notícias do destaque do dia. Cássio, quais são os destaques de hoje? Boa noite, Ramoniel, e boa noite a todos. E vamos agora com as principais notícias do dia. A saída do ministro Carlos Alberto dos Santos Cruz foi definida no fim da manhã de hoje em reunião dele com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. E foi confirmada pelo Palácio do Planalto, que anunciou também o seu substituto, o general de Exército Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira. Bolsonaro deixa claro que essa ação não afeta a amizade, a admiração e o respeito mútuo. Diversas cidades brasileiras tiveram hoje manifestações por mais recursos para a educação e contra as mudanças nas regras da aposentadoria.
Somando força com os servidores públicos, estudantes e integrantes de movimentos sociais e populares também participaram das manifestações. Morreu hoje em São Paulo, aos 76 anos, Clóvis Rossi, jornalista da Folha de São Paulo, ganhador de vários prêmios jornalísticos e autor de livros como Clóvis Rossi, Enviado Especial, 25 anos ao redor do mundo e O que é jornalismo. Ele estava em casa onde se recuperava de um infarto sofrido há uma semana. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse hoje que pode ter cometido um descuido formal ao trocar mensagens com membros de força-tarefa da Lava Jato por meio de um aplicativo de mensagens. Segundo os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública, 42 mortes por afogamento foram registradas em 2019 no estado do Amazonas. Madonna lançou um novo álbum hoje. O disco intitulado Madame X tem 15 faixas e uma parceria com a Anitta. Na música, as duas cantam em português e em inglês. E confira o que vai rolar neste final de semana na capital. Amanhã tem o show do trio Melim, conhecido pela música Meu Abrigo. O show acontecerá no Estúdio 5 a partir das 22 horas. No domingo, acontece a 13ª edição da Feira da Paz. A edição junina do evento vai rolar das 8 da manhã até as 10 da noite. E tem também vários festivais folclóricos por toda a cidade. No Parque dos Bilhares tem o Festival Folclórico do Parque Amazonense, de hoje até domingo, a partir das 19 horas. Tem também outros festejos, como o Festival Folclórico do Bairro Zumbi, Festival Folclórico da Paz e vários outros. Confira todos os locais e horários em nosso portal. Meu nome é Cássio Moraes e esses foram os destaques do dia. Para mais notícias, acesse o portal amazoniapress.com.br. E até a semana que vem. Oca Comunicação Visual, materiais de qualidade, agilidade e confiança na entrega. Serviços de criação, produção e instalação. Oca Comunicação Visual, Rua Cravo, número 6, quadra O, Conjunto Flamanal, bairro Planalto. Fone 3658-3351. Oca Comunicação Visual. Francisco Araújo Fotografia e Filmes para sua formatura. Desde 2003 no mercado, oferecendo o melhor para o seu evento. Alegria, emoção, realização e o seu melhor momento eternizado pela empresa que mais cresce no Brasil quando o assunto é formaturas. Contato 99168-3486. Segue aí no Facebook e Instagram, @Francisco Araújo na TV. E esse é o Amazônia Press no Ar. Nesse terceiro bloco, o nosso convidado especial aqui, o deputado federal Pablo Oliva, já está conosco. Ele que foi o segundo mais votado no pleito de 2018 para o seu primeiro mandato como deputado federal, né? Ele recebeu cerca de 151.649 votos, foi isso, né? O delegado Pablo é titular em 2 comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, além da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, que é o SINDRA, certo? E também integra a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e Comissão de Minas e Energia, perfeito? Então, você pode mandar sua pergunta, que estamos ao vivo. Seja muito bem-vindo, deputado, aos nossos estúdios. Esse canal está aberto aqui. Eu agradeço o convite, é importante vir aqui falar sobre o programa. Muito obrigada, nós aqui agradecemos. E agradecemos também a sua participação. Você já pode mandar sua pergunta, o WhatsApp da redação é o 992892611. Estamos também ao vivo pelas redes sociais, então manda um direct, manda uma mensagem pelo Facebook, que você manda sua pergunta e nós vamos fazer aqui ao deputado. Deputado, não tem como não abordar o tema dos últimos dias, né? Esse massacre grande que teve aí no presídio pela segunda vez em Manaus, né? E aí o senhor esteve aqui com o ministro no dia que foram fazer as visitas ali no presídio, né? O que foi apurado? Como é que está essa situação? O que de fato já foi
concluído ali, o que já foi percebido? Houve de fato que tem os burburinhos, né, que o governador tinha ciência disso. Você acredita? Bem, eu faço parte de uma comissão de deputados federais que chegou uma semana antes do início, fui até as unidades prisionais do estado do Amazonas, estou com o PAG, o IPAT, o CDPM e as outras unidades também que estão em volta ali, para ver a real situação que existe hoje nas cadeias públicas, nas penitenciárias do estado do Amazonas. Nós percebemos desde já, no momento, avanços. O primeiro avanço a ser considerado existem empresas trabalhando, existem gente que está fazendo ações de ressocialização, mulheres, principalmente os presídios femininos, estão bem colocados lá, a situação que se encontrava as penitenciárias antes, até o ano passado, era muito ruim, ela melhorou bastante, mas tem muita coisa que precisa mudar. Tem que mudar de modo sensível desde já. Primeira coisa é que hoje nós temos agentes penitenciários, o mais novinho tem 50 anos de idade. Como é que você vai conseguir controlar uma situação de rebelião, às vezes presos perigosos, se os nossos agentes penitenciários têm idade avançadíssima? Não vai dar, é complicado. Segundo, o custo que existe em relação aos agentes penitenciários. Nós temos um custo muito alto, o contrato da empresa terceirizada que toma conta é o mais caro do Brasil. Eu não sei se o serviço é mais difícil ou se a peculiaridade daqui justifica, mas a gente percebe que às vezes o contrato chega ao dobro do preço de outros lugares do Brasil. É preciso ser explicado por que custa tão caro. Afinal de contas, quando tem uma rebelião, quando alguma situação sai de controle, quem toma conta é a polícia militar. São os policiais que são obrigados a tomar conta. Então o contrato da Humanizares realiza exatamente o quê? A gente tem que colocar isso na ponta do papel, mas também tem que elogiar o que deu certo até agora, que foram algumas atualizações dentro do presídio. A nova gestão do secretário também, ela trouxe novas modificações aos presídios do Amazonas. Claro que muito tem que avançar para que esse tipo de situação não se repita. Os presos que estavam cotados como mais perigosos já foram transferidos, está sendo transferido, porque tinha... Foi noticiado, né, que tinham cerca de 200 que seriam para serem mortos naquele período. Assim informou o secretário que não só os 56 que morreram, mas morreram 200 a mais até. É uma informação que ele passa, a gente não tem controle exatamente sobre esse dado. Mas o importante é que se entenda que existem sim facções criminosas no estado do Amazonas, existe a liderança do crime, algumas presas, outras não, e controlar a situação dentro dos presídios é controlar a criminalidade para quem está aqui do lado de fora. Algumas pessoas até conversaram comigo e falaram, poxa, mas por que você está tão preocupado com o presídio? Eu estou preocupado com o presídio porque os presos perigosos que estão lá dentro fazem parte do crime, da criminalidade que está aqui fora. Então quando você resolve a situação lá, você acaba resolvendo a situação do crime também aqui do lado de fora da cadeia. Eu acho até que os mais perigosos devem estar soltos, né? Talvez, porque na contramão disso, ao mesmo tempo que são vários assassinados lá dentro, aqui fora, em todas as regiões, houveram pessoas ligadas ao tráfico, principalmente, que também foram assassinadas. Mas é preciso que o Estado tome conta de novo, o governo tome conta novamente da segurança pública. Por muito tempo, a gente deixou isso solto, não é uma coisa que aconteceu do dia para a noite. Nós estamos há décadas aí com abandono e esquecimento da segurança pública. A gente investir na segurança pública, principalmente do profissional, aquele homem, aquela mulher que sai de casa, policial, entrega a sua vida para a sociedade que está trabalhando em condições subhumanas, com viatura velha, sem arma, sem equipamento, sem inteligência policial. Então tem que investir nisso aí para que as pessoas possam ter segurança de novo. Agora no âmbito federal, né, que é onde o senhor tem mais poder, vamos dizer assim. Sim. Foi em fevereiro, né, quando foi encaminhado o pacote de projeto anticrime, né, que nesse pacote propõe várias alterações, e as principais alterações são a criminalização do Caixa 2, né, a prisão em segunda instância, o excludente de ilicitude, que é quando o policial é inocentado em caso de homicídio durante o exercício do trabalho, né, e também a saída temporária de detentos nos presídios, que é aqueles dias lá de Natal, tal.
Isso já ainda está em andamento, que foi em fevereiro, né? Nós já estamos em final quase de junho. Em que pé anda? Bem, houve uma opção do Congresso Nacional de não colocar todas as matérias ao mesmo tempo para serem votadas, para que não houvesse uma confusão nas pautas das reformas brasileiras, e aí com isso as reformas não andassem. Colocou-se como prioridade a Previdência, logo a seguir, ao mesmo tempo, vai caminhar a reforma tributária e o pacote de crime. Todos foram apresentados em conjunto no começo do ano, e a gente acredita que logo em breve a gente vai ter a votação já passou no CSJ, a reforma tributária, que para você que nos ouve é importantíssima. O brasileiro paga imposto demais. A ideia da reforma é simplificar a carga tributária e diminuir esse peso. E a seguir, a votação do pacote de crime. No pacote tem várias medidas, como você falou. Ele é um pacote bastante amplo, tem mais de 30 ações diferentes. A principal delas é o trabalho para a redução de homicídios no Brasil, que já vem diminuindo, mas ainda é muito grave esse número. E para melhorar a questão da condição de trabalho do policial, com a excludente de licitude, e diminuir um pouco dessas benesses que existem para a criminalidade. Esse negócio de saída temporária para preso, eu desde que fui policial sou contra. É dado estatístico. No final do ano, quando tem as saídas temporárias de Natal e Ano Novo, a criminalidade dispara. Porque não há nenhum controle sobre isso. Aquele estuprador que é liberado da cadeia para passar, em tese, o Natal com a sua família, sai de lá para cometer crime de novo. E muitos que saem não voltam, viram foragidos. Então a gente não entende até hoje para que existe esse tipo de benefício, que é quando a gente está querendo festejar, a cidade fica mais perigosa. Mas não pode acontecer mais, eu sou contra. Do jeito que eu acho que tem que ser criminalizado também, outras condutas aí têm que ser colocadas como crime. O nosso pacote anticrime do Sérgio Moro prevê isso. E por fim, o que é mais importante, não pode ser deixar de mão, o Caixa 2. A gente fala sobre a questão do dinheiro para os partidos políticos. É muito importante que isso seja levado de maneira séria. Afinal de contas, é o seu recurso que está indo para as mãos de financiamento de campanha. Tem que ser levado a sério. O senhor concorda com o armamento, como o Bolsonaro colocou, né, que liberar armas para um monte que não tinha antes direito, né? Então, o que o senhor acha desse fato? Eu acho que nós temos algumas coisas para serem colocadas primeiro antes de falar sobre isso. Em 2005 tivemos um plebiscito e o cidadão brasileiro votou mais de 60% favorável a que qualquer cidadão comum tivesse direito de cidadão de bem, tivesse direito de adquirir uma arma de fogo e ter dentro da sua casa para defesa do seu patrimônio e da sua família. Se desrespeitou isso. Se criou um Estatuto do Desarmamento, onde criou uma série de regras para que o cidadão de bem adquirisse uma arma de fogo. E essas regras só valem para quem é de bem. Porque a pessoa que é ruim, compra na esquina ali com o bandido, consegue adquirir uma arma ilegal e acaba levando o crime de volta à sociedade. Pois bem, nós estamos falando de uma coisa que foi aprovada há 13 anos atrás. E aí eu devolvo a pergunta para vocês que estão aqui nessa bancada. A criminalidade diminuiu ou aumentou? Ela tem aumentado cada vez mais. Mas então, aí é onde desarmar a população resolveu a questão da criminalidade? Em 13 anos se provou que não. Então já não é mais uma questão só de pensamento, de hipótese. Nós estamos em estudo real. Nós vivenciamos isso na realidade. Nós desarmamos a população, deixamos os criminosos armados, e aí quando o cidadão pensa em entrar na sua casa, ele já não tem mais dúvida a respeito se você tem ou não uma arma para se defender. Ele tem certeza de estar desarmado. Mas o senhor sabe que, por exemplo, tem muitos seguranças que atuam e usam arma, que o bandido vai lá, mata ele, toma a arma. Com a população armada não iria ficar pior, não ia ser mais fácil até, porque o cidadão de bem, ele não vive atirando, então ele não tem prática. Mas isso pode ser criado. A gente não pode pensar na arma de fogo como um instrumento de letalidade. Porque tem gente que mata os outros com o violão, com a faca, com o teçado, com o que for. Se for por conta disso, a gente vai parar de vender facão, vai parar de vender faca. Então, quem mata pessoas são outras pessoas. Quando você coloca e treina um cidadão de bem
a possibilidade de se defender, você está admitindo que ele vai ter condições de chegar a responder pela sua família quando for chamado. Eu, recentemente, há um mês atrás, eu estive em outra rádio e a moça me perguntou o que eu pensava sobre isso. E eu contei para ela um caso que eu vi na minha vida policial. Eu fui investigar uma situação onde um policial, um cidadão de bem que estava morando na sua casa, o filho dele estudava na faculdade, chegava 10 horas da noite em casa e o bandido entrou junto com ele. Na hora que ele abriu a porta, o bandido entrou junto. Quando o bandido entrou junto, o pai de família foi defender o filho dele com um cabo de vassoura. Tomou 3 tiros e morreu. Então quem está morrendo de verdade é as pessoas de bem, que não tem como se defender. A gente não pode ficar tratando com eufemismo essa questão. Porque nos grandes países do mundo, na Suíça, na Alemanha, nos Estados Unidos, as pessoas possuem essa capacidade de adquirir arma, que fique muito claro que isso é uma possibilidade, ninguém vai ser obrigado a ter arma em casa. Então é uma possibilidade, e com isso, dando essa possibilidade, você dá para a pessoa a possibilidade de se defender. Isso é um passo que garante um complemento à segurança pública, afinal de contas ela é dever do Estado, mas é a responsabilidade de todos. Mas em contrapartida também tem que criar uma forma de tirar a arma da mão do bandido, né? É verdade. E essa maneira está na fiscalização do controle da venda da arma, que é uma coisa que o decreto faz muito bem. Ele permite algumas pessoas específicas a compra da arma, mas ele diz assim, não vai ser indiscriminado. Tá? Não é porque você é da categoria A, B ou C. Você vai ter que fazer exame psicotécnico, você vai ter que fazer exame de tiro, você vai ter que aprender a manusear esse armamento. E ao mesmo tempo, se você tiver criança em casa, você vai ter que ter um cofre, para garantir que isso não vire contra a pessoa. Tá? Mas a arma em si, ela tem que parar de ser pensada como um instrumento só de letalidade. Ela também é um instrumento de preservação da vida. Ramoniel tem uma pergunta? Tem. Só Ramoniel. trocando agora de assunto, eu queria fazer uma pergunta para o senhor delegado e deputado, né, a respeito da legalização dos jogos de azar. Que bom. Eu faço parte da frente parlamentar sobre isso. Eu já fiz um estudo muito longo sobre o tema e aprendi com o passar do tempo que todos os malefícios que eram colocados a respeito do jogo, eles não são verdadeiros. Se disse muito que o jogo ele iria ser uma fonte de lavagem de dinheiro. É uma das críticas que existe ao jogo. Eu aprendi em 12 anos de Polícia Federal que qualquer atividade econômica é lavagem de dinheiro. O próprio nome lavagem de dinheiro vem do passado, quando lá nos Estados Unidos usavam lavanderias. Ao invés de lavar roupa, o cara lavava dinheiro. Então, na prática, o que existe é atividades econômicas que podem ser usadas de maneira legal. Eu posso comprar uma pizzaria, dizer que vendi 1000 pizzas, não vender nenhuma e lavar dinheiro. Então, não é o jogo que é o problema. E também a gente tem que pensar que o jogo está proibido no Brasil há décadas. E quando ele era autorizado, nós tínhamos uma atividade econômica pujante, forte no Brasil, que deixou de existir. Gerava emprego, gerava renda. E aí o que acontece? Naquela época, proibiu-se a atividade econômica, fechou-se os cassinos, as pessoas foram proibidas de trabalhar e tudo na época acabou. Só não acabou uma coisa: o jogo. Ele continuou, só que de maneira ilegal, como é o caso do jogo do bicho, como existem outros jogos. Então, quando você proíbe uma atividade que já existe, na prática você condena as pessoas que sobrevivem daquilo à marginalidade. O jogo não vai deixar de acontecer, o Estado vai deixar de receber tributo, a atividade econômica que gerava emprego vai deixar de gerar emprego, o turismo que era fomentado por aquilo ali, como acontece em vários locais do mundo, onde as pessoas vêm. Nós temos locais como os Estados Unidos, que é lá em Nevada, no estado de Nevada, é um deserto. É um dos estados que mais recebe turistas dos Estados Unidos. Então você nega que uma atividade econômica exista. Todo mundo fala em pensar em outras atividades, outras modalidades que gerem renda e emprego para a Zona Franca de Manaus, por exemplo. E eu coloquei isso na pauta. Por que não? Uma atividade econômica como o jogo. É totalmente regular, existe na metade do mundo civilizado e você pode fazer com isso, oferir renda, gerar emprego, né, distribuir melhor, trazer turistas, uma série de coisas. Eu só vejo vantagens. Bem regulado e bem controlado, só vantagens. Perfeito, deputado. Mas, por uma eventualidade, essa lei venha a ser aprovada,
Que secretaria ia fiscalizar esses locais? Provavelmente o Ministério do Turismo, né? Porque seria uma demanda que o Ministério do Turismo quer fazer. Ele apresentou um pacote para criar zonas de jogos. Eu não sei se você conhece Cancún. Cancún é uma parte do território mexicano, onde você tem uma faixa de terra, onde é permitido naquela faixa a criação de resorts, a criação de áreas de entretenimento e de cassinos. Quando você reduz e limita no espaço físico, você simplifica o controle. Você diz assim, nesse espaço aqui é permitido a exploração da atividade econômica, jogo. Fora daqui não dá. Então quem quiser vai para lá, as empresas que vão estar lá vão ser reconhecidas, a atividade vai ser regularizada de uma maneira mais tranquila e a gente sai da marginalidade. Gera emprego e renda. Vai para um rápido intervalo, né, mãe? E a gente volta já já. Só tomar uma água. Oca Comunicação Visual, materiais de qualidade, agilidade e confiança na entrega. Serviços de criação, produção e instalação. Oca Comunicação Visual, Rua Cravo, número 6, quadra O, Conjunto Flamanal, bairro Planalto. Fone 3658-3351. Oca Comunicação Visual. Francisco Araújo Fotografia e Filmes para sua formatura. Desde 2003 no mercado, oferecendo o melhor para o seu evento. Alegria, emoção, realização e o seu melhor momento eternizado pela empresa que mais cresce no Brasil quando o assunto é formaturas. Contato 99168-3486. Segue aí no Facebook e Instagram, @Francisco Araújo na TV. E esse é o programa Amazônia Press no Ar. Você pode mandar a sua pergunta. O deputado federal, o delegado Pablo, ele está aqui para responder a sua pergunta, a sua mensagem, a sua homenagem, o que você quiser. Você pode usar o WhatsApp ou as redes sociais, tá? Que estamos aqui. Deputado, hoje à tarde, a Justiça Federal, parece até que a gente veio para falar de violência, né? Mas a verdade é que a Justiça Federal absolveu o Adélio Bispo, né? Que foi aquele moço que deu a facada no Bolsonaro. O que o senhor acha dessa absolvição? Fico triste. Na verdade, o juiz respeita a decisão dele, entendeu que existe algum transtorno nele, no Adélio, e que ele é uma pessoa que não está com as faculdades mentais perfeitas. É curioso. Se ele era um cidadão que não era assim, são, né, era louco, ele reservou um hotel muitos dias antes, estudou toda a vida do nosso presidente Bolsonaro, recebeu no dia que foi preso o acompanhamento de uma meia dúzia de advogados, era afiliado a partidos políticos de esquerda antes disso. Ninguém perguntou se ele era doido para ser filiado ao PSOL. E ele planejou todo esse ataque, foi encontrado lá com ele, planejamento de como ele ia fazer. Diz até que ele pensou em usar uma faca, porque ele achava que o presidente Bolsonaro usasse colete à prova de balas. Então com a faca ele ia conseguir perfurar o colete. Tudo isso foi pensado e idealizado. Para isso ele não foi louco. Para idealizar todo o crime, para chegar e tentar matar o então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Para isso ele não era louco e agora ele resolveu ficar louco. É uma pena que a Justiça tenha escolhido esse caminho. A gente acredita que o Ministério Público e as autoridades vão recorrer da decisão para que num recurso a gente tenha a justiça feita. Porque se existe um lugar que ele tem que estar, não é em local de recuperação de pessoas que têm transtornos mentais, mas sim na cadeia. Ele é um homicida. Pense você aí na sua casa,
se o seu pai, seu irmão, seu filho sofresse um atentado igual, com uma facada, e o juiz decidisse, não, deixa ele para casa, porque ele não é bom da cabeça. Espera aí, não é bem assim. Eu acho que quem comete um crime tem que pagar por esse crime. Agora vamos sair um pouquinho desse âmbito, né, da violência, e vamos falar da BR-319, né, que todos nós sabemos a importância que tem essa estrada que vai ligar o Amazonas para o resto do país, né, que nós somos aqui, a gente perde muitos benefícios, pode-se dizer assim, por conta da estrada, fora que encarece muito mais, tanto quem viaja como para trazer produtos, né. O senhor lembra em fevereiro, quando eu lhe entrevistei, né, você ainda estava naquela transição lá, o senhor falou que haviam recursos, né, que o ministro já havia informado um sinal positivo para que essa BR saísse do papel. Agora, essa semana mesmo, nós tivemos outros 2 deputados lá da sua bancada, né? Tanto o José Ricardo quanto o Marcelo Ramos, e eles não acreditam que o presidente tenha muito interesse em asfaltar a BR-319. O que o senhor me diz disso? Eu acho com muita seriedade que, não falando por isso que você citou, mas de toda uma classe política que existiu no Amazonas eu acho que não houve interesse de quem estava na política até hoje. Nós já tivemos ex-ministro do Transportes, que não asfaltou a BR. Nós já tivemos várias pessoas que passaram pelos governos do Estado, que já passaram como senadores, como deputados federais, como deputados estaduais. E a BR está há 40 anos sem novo asfaltamento. Então essas pessoas, elas jogam com a política do quanto pior, melhor. Não vai acontecer, está ruim, o governo não consegue resolver. E nós temos pela primeira vez alguém trabalhando a viabilidade e todas as licenças que essa rodovia precisa, porque na prática ela é uma rodovia que já foi criada e asfaltada uma vez. Como ela já existe, o que nós temos são obras de recapeamento. Então, qualquer pessoa que reclamar a respeito de impacto ambiental, de impacto a populações que vivem no seu entorno, está esquecendo que ela já é uma estrada que já existe. Nós vamos trabalhar só o asfaltamento dela. O que nós estamos fazendo? Condenando os amazonenses ao isolamento, a pagar passagens aéreas caríssimas, a viver da chegada de insumos somente através da hidrovia, ou então por avião, o que eleva o custo. Você paga o seu, você faz a sua cesta básica e compra produtos de primeira necessidade, eles chegam aqui em Manaus numa carreta, passam 7 dias em cima de uma balsa, 7 dias, até chegar na sua casa. Quando eles chegam, eles pagaram todo esse custo. Por isso que é tão caro morar em Manaus, fazer um supermercado na nossa cidade, ou em vários locais da região amazônica, porque a gente paga pela distância. Se essa estrada tivesse asfaltada, isso ia reduzir esse tempo em mais da metade. E o custo muito mais baixo, porque a carreta ia chegar direto aqui. E não é só isso. A gente ia ter a possibilidade de mandar os nossos eletroeletrônicos, que a gente produz aqui, que a Zona Franca de Manaus produz, para fora também. Ia diminuir o custo do que a gente produz para o resto do Brasil. Sem falar que qualquer um dos amazonenses ia poder transitar pela rodovia e ganhar o país, ganhar o mundo, sem precisar pagar passagens aéreas tão caras. Na última quarta-feira, o deputado estadual Roberto Cidade, lá na Leã, né, ele fez uma moção de apelo junto com a bancada para que o governo federal usasse parte da verba ou toda a verba da Operação Lava Jato, que vai ser devolvido, que ele disse que são aproximadamente 100 milhões, para o uso com essa finalidade de asfaltar a BR. O senhor acha isso possível? Vou pedir para que ele me encaminhe. Eu vou endossar o pedido, afinal de contas eu sei que é importante que se empregue recursos da corrupção em práticas do bem, e o asfaltamento de uma estrada dessa é uma prática do bem não só para o Amazonas, mas para o Brasil todo. A gente integra a Amazônia ao Brasil, e acho que se a iniciativa veio dele, a gente não sabe quais são os mecanismos possíveis para que isso aconteça.
Mas que a Assembleia tem o seu papel, ela tem também. E eu coloco na conta também dos deputados estaduais do passado, essa inação aí para que a rodovia não exista hoje. É importante que toda a classe política brigue para que ela saia do papel. Porque estava parecendo que a rodovia era um doente que ninguém queria curar. Deixa ela doente aí, que a gente vai ganhando dinheiro com obras apenas de manutenção da estrada e não de asfaltamento. E com isso ela só ficava no papel. O que é uma tristeza para todos nós. É verdade. E falando em integração, Ramoniel tem outra pergunta, Ramoniel? Tem, vamos integrar aqui com o povo. Tem alguma pergunta aí, Nem? Vamos aí, lá, Nen. traz aí, faz aí a pergunta aí. Tem o Maicon Nash, tem... Vai lendo aí, tem bastante. Tá. Que tem um monte de gente ligadinha. Estão lhe chamando Que até bom. de lindo. A Leide Souza. Ela botou aqui, ó. Tá aqui, ó. Pablo lindo, ó. Cheio de Agradeço, coraçãozinho. Tem aqui também o outro dizendo, deputado, parabéns pelo trabalho. Os ataques não são poucos. Continue lutando por nós. O Roberto aqui está dizendo que o programa está interessantíssimo, boa temática e o ótimo o entrevistado. Ele pergunta, respostas claras e inteligentes, ok. Aí tem aqui o outro que disse, como ficará a convocação do pseudo repórter que trabalha junto com as hacks criminosos? Eu acho que é referente àquele assunto... Do Greenwald. Isso. Exatamente. Nós estamos na Comissão de Segurança Pública debatendo esse assunto. Na última sessão que houve na Câmara dos Deputados sobre isso, por uma questão regimental, que é quando se chama a ordem do dia, a comissão foi obrigada a parar. Então nós paramos o trabalho e vamos retornar essa discussão agora, semana que vem. Eu sou favorável à sua convocação. A esquerda convoca todo dia vários ministros de Estado. Eles vão lá para prestar esclarecimentos. Por que a gente não vai convocar um cidadão, como o meu amigo chamou aí, de pseudo-jornalista, porque na prática ele não é jornalista no Brasil, ele é um cidadão aí que veio para cá para abrir site, um site que trabalha com hackeamento. Pense você que trabalha aqui com internet todo dia, se as suas notícias, ao invés de respeitar a liberdade e a privacidade, elas fossem tomadas com invasão da privacidade das pessoas, é isso que o site dele faz. Ele trabalha invadindo dados de outras pessoas para publicar esses dados. Quer dizer, está longe de ser uma coisa legal, ilícita. Então a gente vai chamar ele lá para que ele explique. Porque, na minha opinião, ele não tem nada de jornalista. Ele tem muito de criminoso e pouco de jornalista. Porque esse tipo de prática, invadir conversa dos outros, grupo de WhatsApp, Telegram, isso é coisa de criminoso. Principalmente do ministro, que na época era juiz federal, Sim. né? Quer dizer, foi feito de maneira direcionada, maldoso. Né? Enfim. Muito bem, então eu tenho uma pergunta aqui. O senhor falou sobre internet. Vamos falar um pouco sobre aquele programa chamado Amazônia Conectada. Avançou, parou, como é que está? Eu tive, no começo do mandato, logo com o brigadeiro que trabalha o Amazônia Conectada, que ele é um projeto do Calha Norte, que envolve todas as Forças Armadas. E o Amazônia Conectada, ele tinha parado por conta de alguns cabos de internet, tinham sido cortados no anterior. Existem algumas pessoas que ainda acham que a fibra ótica é comerciável. Pessoal, aquilo é um cabo de vidro, não adianta cortar pensando que tem copo para vender, que não tem. E as pessoas em alguns locais atacavam os cabos de fibra ótica, achando que tinha uma coisa vendável lá, e só atrapalhavam o desenvolvimento do programa. E ele está sendo retomado, o governo federal está verificando verbas para retomar ele, é uma demanda minha, tanto que mesmo antes de tomar posse no mandato, eu estive lá com o brigadeiro responsável pelo assunto, que é do projeto Calha Norte, para que essa ação de integração da Amazônia volte. Eu tenho inclusive um projeto de lei sobre isso, não especificamente sobre o Calha Norte, mas falando sobre telecomunicações, sobre venda casada, de telefonia, para dar liberdade às pessoas e garantir que a comunicação chegue em todos os cantos, para todos os brasileiros. O senhor teve, acho que a semana inteira, rodando os interiores também, né? É o verdade. senhor é o presidente, né, do PSL. Sim. Aí, conte pra gente o papel do PSL aqui no Amazonas e também da possibilidade de lançar
um candidato para a prefeitura das próximas eleições? O PSL ele é um partido que está renovado com a vinda do presidente Bolsonaro desde 2018. Nós temos uma nova rotina, novos representantes, e essa renovação tem que chegar no interior do estado do Amazonas. Quem vive em Manacapuru, Itacoatiara e Parintins, espera que o partido tenha representantes lá, e nós estamos reconstituindo diretórios. Já tive a oportunidade de abrir 12, e a gente pretende abrir até o final do ano 40, e se Deus quiser até o momento das eleições em todos os municípios do estado do Amazonas, para lançar candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores, em vários municípios do Amazonas. Porque a gente acredita que a renovação não é só da política, é das práticas políticas. Independente de você já ter sido político ou não, se você acredita que o nosso país pode ter uma nova política, que você venha para o PSL, fica o convite para quem nos assiste. A filiação, inclusive, é feita pela internet, tá? Você entra lá, PSL Feliz, já pode se filiar ao partido e pode vir com a gente para acreditar nesse Brasil novo. Esse Brasil que só vai mudar se a gente não mudar apenas Brasília. Eu sempre acreditei, digo em todos os lugares onde vou, se você mora no interior do Amazonas ou em Manaus, se você quer que a política da sua cidade mude, vamos fazer a mudança em 2020 também, elegendo outros representantes que acreditam nesse novo tempo, nessa nova política. E o PSL está aí, junto com o presidente Bolsonaro, fazendo as reformas do Brasil, que se Deus quiser vão chegar também na sua cidade, na sua casa. Por isso que a gente pede, venha para o partido, venha fazer a novidade, faça parte da mudança. Temos uma perguntinha aí também, né? Está no ar? Mas é sobre isso mesmo, né? Sobre os diretórios, né, do interior do Amazonas, que como estão os planos do PSL para as eleições de 2020. Era sobre isso. Candidatos aí. O senhor falou que quem quiser, né, pode ir lá e se filiar. O que precisa para se filiar, além de ser maior de 18, tem que ter 18? Está aqui com as regras eleitorais, né? Na verdade não tem nenhuma pendência na justiça eleitoral. E ser maior de 18, maior de 16 na idade já pode, porque você tem capacidade ativa para votar, né? Então você já pode se filiar ao partido, você entra no site do psl.org.br e tem uma aba lá, Filice, bote seus dados, se filie, que a filiação vem para cá, para o Diretório do Estado do Amazonas, e você vai fazer parte da mudança política que o nosso Estado tanto precisa. Tá certo. Então nós vamos para mais um intervalinho e a gente volta já já, é só um minutinho. Oca Comunicação Visual, materiais de qualidade, agilidade e confiança na entrega. Serviços de criação, produção e instalação. Oca Comunicação Visual, Rua Cravo, número 6, quadra O, Conjunto Flamanal, bairro Planalto. Fone 3658-3351. Oca Comunicação Visual. Francisco Araújo Fotografia e Filmes para sua formatura. Desde 2003 no mercado, oferecendo o melhor para o seu evento. Alegria, emoção, realização e o seu melhor momento eternizado pela empresa que mais cresce no Brasil quando o assunto é formaturas. Contato 99168-3486. Segue aí no Facebook e Instagram, @Francisco Araújo na TV. E esse é o Amazônia Prez no ar. Estamos ao vivo aqui com o nosso deputado. Você pode continuar mandando a sua pergunta, mandando a sua sugestão de pauta. Você pode, inclusive, dizer quem que você quer que a gente traga para bater um papo aqui conosco, seja na área da política, da cultura, do entretenimento. O nosso WhatsApp é o 99289-2611. E, deputado, eu gostaria que o senhor me dissesse a sua opinião, o que o senhor acha da reforma da Previdência, que é algo que atinge a todos nós, e principalmente o povo mais sofrido, o ribeirinho do interior. Qual é o seu posicionamento em relação à reforma da Previdência? Olha,
Meu posicionamento é que a reforma ela tem muitas faces, muitas vertentes, e a gente tem que analisar ela com bastante cuidado e tendo atenção a algumas coisas grandes, maiores, e outras que são mais particulares. Primeiro, em relação a uma situação maior, é importante que a gente saiba que a nossa população está vivendo cada vez mais, está envelhecendo cada vez com uma longevidade maior, e nós estamos tendo cada vez menos pessoas para contribuir para uma mesma quantidade de aposentados. Então, hoje nós temos, em média, 7 contribuintes para cada aposentado. Num futuro não muito distante, esse número vai cair a 2,5, 3. Logo, a aposentadoria, que é a poupança compulsória, que é a Previdência, ela vai ficar insustentável. Se a gente tem amor, nossos filhos e netos, a gente quer que eles se aposentem, a gente tem que criar uma política que torne isso possível. Senão, eu vou me aposentar, mas quando chegar nos meus filhos, nos meus netos, o sistema não vai aguentar, ele vai quebrar. Então é preciso que se organize uma nova regra, de uma maneira grande, macro, que consiga contemplar e permitir que as gerações futuras se aposentem. Do mesmo lado, por outro lado, é importante dizer que para o homem do interior, para a pessoa que tem baixa renda, para o cara que ganha até 2 salários mínimos, a Previdência não vai mexer em nada. Ela vem para não atrapalhar quem ganha até 2 salários mínimos. Pelo contrário, a pessoa que ganha até 2 salários mínimos, que representa 80% dos aposentados, vão pagar menos. A alíquota vai reduzir 0,5%. Então, a nossa intenção é fazer com que a gente haja uma verdadeira justiça social na aposentadoria. Porque hoje as pessoas que ganham salários acima de 30 mil reais, 40 mil reais, principalmente servidores do Legislativo, do Judiciário, esses são os que ganham mais, são os que não querem de forma nenhuma abrir mão da aposentadoria. A gente tem nós temos mais de uma centena de pessoas para segurar, pagando, contribuindo, para segurar um cara que ganha 30 mil reais de aposentadoria. Isso não pode acontecer. Ainda mais quando ele não faz parte de nenhuma categoria especial. Por exemplo, eu sou policial, vim da categoria policial. Eu acredito que os policiais, como professores, como outras categorias que são profissões diferenciadas, tem que ter um pouquinho menos de tempo de trabalho, tem que ter um pouquinho menos de tempo de serviço. Afinal de contas, a gente vai ter um policial velho quando entrar de bandido novo. Então, para isso, a gente tem que pensar na aposentadoria, como eu falei, com questões menores, diminuindo um pouquinho ali. Mas para a categoria maior, ampla de servidores públicos, que não tem nenhuma distinção, que não faz nenhum serviço especial, a gente tem que colocar regras que sejam justas para que todo mundo consiga no futuro se aposentar e a aposentadoria não quebre. Perfeito, deputado. Então, o senhor já respondeu uma pergunta minha, que seria assim: como o senhor vê as manifestações que estão acontecendo hoje no Brasil, em todo o Brasil, a respeito sobre a Previdência e o corte na verba da educação? Vou falar de trás para frente. Uhum. Todos os governos cortaram a verba da educação. Governo Dilma, governo Lula, governo FHC, todos. Não foi um nem dois, todos. E ninguém foi para a rua reclamar. Então, as manifestações que existem hoje, eu passei por umas aqui, vi outras na televisão, cartaz escrito Lula livre, volta CUT, não tem nada a ver com educação, nem tampouco com previdência. São pessoas que estão descontentes com o processo eleitoral, onde foi eleito um presidente que não é de esquerda, e estão indo para as ruas fazer um quebra-quebra, tocar fogo em pneu, quebrar lojas. Isso é manifestação? Isso não é manifestação, isso não é sério. Eu tive dia 26 agora, do mês passado, uma manifestação democrática, que esteve na Ponta Negra, 10 mil pessoas, todos saíram recolhendo o seu lixo. Não teve quebra-quebra. Homens e mulheres de bem. Então a gente não pode transformar isso, dizer que isso é manifestação. Você fechar uma rodovia e tocar fogo em pneu. E carregar um cartaz vermelho escrito Lula livre. O que isso tem a ver com a educação? Nada. É um descontentamento com o resultado do pleito passado. Então eu espero, acredito, inclusive, que toda manifestação democrática, que tem a ver com pautas positivas para o Brasil, ela tem que ganhar as ruas mesmo. Quem quer se manifestar e acredita que é importante para o Brasil, vá para as ruas. Agora, para fazer manifestação contra um resultado do pleito, aí não tem sentido. Aí é fazer balbúrdia, arruaça.
Deputado, nosso tempo está chegando, é rápido que Passa passa, muito né? rápido, incrível. Mas antes de o senhor fazer as suas considerações finais, eu gostaria que o senhor respondesse a respeito do projeto de lei que amplia para os municípios da região metropolitana os incentivos garantidos à Zona Franca de Manaus. Como funciona esse projeto? Aí, em seguida, o senhor já pode deixar sua mensagem aí para os nossos eleitores. Foi o meu primeiro projeto de lei, isso aí, eu inaugurei o meu trabalho legislativo apresentando ele, até porque eu entendo, nas minhas caminhadas que tive durante a campanha, que esse é um dos maiores reclames que o povo do interior, principalmente de quem mora no entorno de Manaus, tinha, que existe uma, não sei porquê, uma regra criada de que a Zona Franca de Manaus ela só vale para Manaus e para uma região que se estende até 80 quilômetros, raio 80 quilômetros, que pega ali o Rio Preto da Eva, que são os únicos municípios basicamente beneficiados com o que a Zona Franca de Manaus apresenta de incentivos. É uma maldade, porque você não permite que quem more em cidades da região metropolitana por inteiro, Iranduba, Novo Airão, Manacapuru, Taquatiara, receba os benefícios da Zona Franca de Manaus. Ora, pensa bem, Taquatiara, a segunda maior cidade do Amazonas, ela fica no meio do caminho do nosso Rio Amazonas. Então, se eu vou entregar uma mercadoria em Manaus e o meu custo maior para receber o meu insumo é o transporte rodofluvial, por que não parar logo em Taquatiara? Isso ia levar com certeza fábricas para lá, indústrias, ia gerar emprego, ia descentralizar, porque tudo se concentra na nossa capital. E quem vive nessas cidades acaba sobrevivendo do que sobra de migalha que vai para lá. E não é legal isso. A gente quer desenvolver Manaus, a região de Manaus, a metropolitana inteira. Por que não? Algumas pessoas que são contra isso, eu pergunto delas, você vive lá em Manacapuru? Você mora em Iranduba, em Taquatiara? Para saber das dificuldades, eu acabei de vir em Taquatiara. A cidade está um queijo suíço de buraco. É um absurdo. Falta não só política local, né, que haja, mas recursos, renda, emprego, falta tudo isso lá. E a gente vai fazer Manaus crescer também. Porque crescendo a região metropolitana, cresce toda Manaus por inteiro. Quando se pensou na região metropolitana de Manaus, se pensou em criar um cinturão de desenvolvimento. Que é isso que tem que acontecer. Afinal de contas, quase todos nós que conversamos aqui hoje, temos parentes que moram nessa região. Parentes, amigos, conhecidos. Então Manaus tem que crescer e o entorno de Manaus também. A ideia do projeto é essa. Alguma coisa para dizer? Eu quero deixar minhas considerações finais para você que nos assiste hoje, para dizer que o nosso mandato ele foi conquistado pela população do estado do Amazonas, a maioria dos votos veio de Manaus. Você que mora em Manaus, que mora no interior do Amazonas, que quer contribuir com essa política nova, mande seu recado para mim pelas redes sociais. @delegado Pablo, estou no Instagram, estou no Facebook, estou no YouTube, estou em todo lugar. Você pode mandar a sua dica, o seu comentário, aquilo que você achar que pode contribuir para que a gente faça um mandato melhor. Eu conto com a sua ajuda e com a sua contribuição. Muito obrigado. E nós é que agradecemos a sua presença, agradecemos a companhia de todos que ficaram até agora com a gente, né? Esperamos que vocês tenham gostado do programa. E é isso, nós estamos online 24 horas no nosso site, né? O amazoniapress.com.br. Também estamos nas redes sociais, é o Facebook e Instagram amazoniapress.com.br. E também pelo WhatsApp da redação, que é o 99289-2611. Este programa, ele tem a produção e direção do Francisco Araújo, edição de Conceição Melquíades, apresentação de Conceição Melquíades e Ramoniel Gomes e do Cássio Moraes. Aí os técnicos de estúdio temos o Ney Oliveira, cinegrafista Mike Lima, Matheus Araújo, Carlos Eduardo e o apoio operacional da Arilete Araújo. Ficamos por aqui, bom final de semana, né, e até segunda-feira. Um abraço, pessoal. Obrigada.